As festas de final de ano estão chegando e o dilema de pais divorciados começa. Com quem ficam as crianças? Natal com o pai, Ano Novo com a mãe ou vice-versa? Final do ano tá chegando e sempre quando a gente tangencia assuntos de guarda de filhos, esse assunto é um assunto que gera muita dúvida. Garanto que vocês já tiveram ou essa dúvida ou com alguém que tenha dúvida sobre isso. Hoje eu tô aqui com a doutora Fabíola. Obrigado, doutora Fabíola, por estar aqui com a gente. Muito feliz de falar esse assunto. Direito de família, acho que todo mundo tem que saber sempre, né? Porque se não sabe, vai ter alguém que vai precisar. É sempre bom estar ali. Faz parte do nosso dia a dia, né? É tão presente e a gente tá aqui para te levar informação sobre isso. E hoje a gente vai tocar um assunto muito bacana que fala sobre visitas dentro das guardas. A gente sabe que já falamos aqui no Sinta-se Bem sobre diferentes guardas, os tipos de guardas, e a gente sabe que cada um tem a sua organização de com quem fica o filho, essas coisas. Mas as visitas são umas coisas que sempre geram dúvida, porque às vezes os tipos de guarda mudam e também existe no meio disso diferentes direitos, eu acredito, que possibilitam o pai ou a mãe de visitar, principalmente no período de férias, fora do que está acordado lá. Então eu queria saber de ti, como funciona essas visitações fora, primeiramente, do acordado dentro de cada tipo de guarda? A gente não existe uma coisa engessada em termos de visitação, tá? Claro que sempre tem que prevalecer o bom senso e o bem-estar da criança. O que se busca fazer, né? Quando os pais não têm um acordo, não conseguem chegar num consenso, se chegaram num consenso, ok, vai se cumprir aquilo que ficou combinado entre o pai e a mãe, né? Ou entre os pais ou entre as mães, porque tem muitos casais homoafetivos, né, que têm filhos e também se regra da mesma forma. A questão da visitação, quando não acordada pelos pais, a gente procura estabelecer de acordo com a idade da criança. Porque, por exemplo, crianças muito pequenas, né, abaixo de 5 anos de idade, por exemplo, a gente dificilmente vai ser uma criança que vai ficar bem se ficar 15 dias fora de casa, 15 dias afastada da mãe, ou 15 dias afastada do pai, se for o pai ou o guardião. Mas normalmente se evita retirar uma criança de tenra idade, né, por um período prolongado daquela rotina e da casa onde ela está habituada. Então, o que se busca fazer? A regra que os juízes costumam aplicar é a da alternância de festas de fim de ano. Por exemplo, anos pares, a mãe fica o Natal e o pai o Ano Novo. Nos anos ímpares, inverte. O pai vai ficar o Natal e a mãe vai ficar o Ano Novo. As férias, para as crianças que já são um pouco maiores, normalmente elas são divididas. Os casais podem alternar. Um fica 10 dias, o outro fica os 10 dias seguintes, ou um fica uma semana, o outro fica a semana seguinte, ou um fica 15 dias, fica a primeira quinzena, o outro genitor fica a segunda quinzena. Sempre existe uma situação de adequação e normalmente de alternância dos períodos com os filhos, tá? Existe também uma divisão das férias de inverno para aquelas crianças que já possuem férias, né? Já estão em idade escolar e já tem período de férias no mês de julho. Normalmente se dá a primeira semana para a mãe, a segunda semana para o pai, né? Ou vice-versa, mais uma semana para cada um, porque julho é um mês com férias de 15 dias mais ou menos. Mas normalmente a gente faz esta alternância. Alguns feriados que são prolongados, por exemplo, o feriado do Carnaval, que são mais dias, o feriado da Páscoa, né, que também a gente pode começar na quarta-feira de noite, são feriados que também a gente costuma alternar. Por exemplo, a mãe ficou o Carnaval, então o pai vai ficar Páscoa. No ano seguinte a gente vai inverter, a mãe vai ficar na Páscoa e o pai vai ficar no Carnaval. Mas sempre se busca, né, essa adequação, essa alternância, para que a criança conviva com ambos, né? E que a criança também não saia prejudicada. A gente sabe que existem alguns casos onde não existe acordo. Tem pais, infelizmente, terminam os seus relacionamentos aí realmente não querendo ver a função do outro. E pior ainda, né? Não querendo que os filhos convivam com os pais ou com as mães. Eu queria te perguntar nesse sentido, quando não existe da parte de um ou da parte de ambos essa sessão, por exemplo, assim, Natal com um, Ano Novo com o outro, não quero que o meu filho passe nem Natal nem Ano Novo com ele, não quero que o meu filho veja e, no caso da outra parte, querer, né, requisitar essa permanência da criança consigo. Como é o processo?
Aí é um processo de regulamentação de visitas, né? E quando não existe isso de eu não permito que o meu filho fique com o pai, eu não permito que o meu filho veja a mãe, né? Primeiro que esse é um direito da criança, não é um direito nem do pai e nem da mãe. Então, quando não há nenhum ajuste entre os pais, o juiz vai fixar, né? Dentro de uma ação de regulamentação de visitas. Bom, essa situação de proibição, né, de ver o pai, impedir o contato, não cumprir visitação que está determinada judicialmente, fazer aquela campanha negativa, né, falar mal do pai para a criança ou falar mal da mãe para a criança, isso a gente tangencia uma situação chamada alienação parental, né? A síndrome da alienação parental, ela hoje, lamentavelmente, são processos, nós temos vários processos, né, que envolvem situações de alienação parental, que a grosso modo, de uma maneira muito simplista, né, mas na verdade é aquela campanha negativa que um genitor faz contra o outro. É uma espécie de lavagem cerebral naquela criança e ela fica ensinada a não gostar do outro pai, do outro genitor. Então, isso para uma criança é uma violência, né? Que tangencia até o maus tratos. Então, a alienação parental tem uma ação própria para isso, e dentro da ação de alienação parental, se ficar identificado que aquele genitor, né, o pai ou a mãe, porque qualquer um dos dois pode ser o alienador, se ficar comprovado, e esta comprovação é feita através de laudos judiciais, psicológicos, sociais, psiquiátricos, né? Então, se fizer este conjunto de prova e se ficar demonstrado que aquela criança está sendo alienada, isso traz um prejuízo enorme para a formação da criança, para a vida dela, inclusive para a vida adulta dela. São sequelas, são cicatrizes que as crianças vão trazer, porque elas começam a se sentir até rejeitadas. Elas não têm o amadurecimento para entender como é que ela está sendo programada para odiar o outro. Então, a alienação parental, ela tem uma lei própria, ela tem um regramento próprio, e a gente pode começar, o juiz pode começar pedindo, intimando a parte a cumprir o acordo. Se a parte não cumprir, vai ser fixada uma multa, né? Que normalmente a gente pede um salário mínimo por visita não cumprida, e posterior a isso, ela vem num escalonamento de gravidade, né? Porque a alienação parental ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, quando a alienação parental já está num grau muito avançado, tá? A criança já está alienada, inclusive a consequência disso é a reversão da guarda. Então, a partir do momento que tu começa a fazer uma campanha negativa, aquela criança ela está absorvendo isso. E isso vai ter uma consequência futura e que normalmente são consequências bastante danosas, né? É por isso que a gente vê, muitas vezes, crianças muito pequenas, crianças de tenra idade, já com acompanhamento psicológico, já com acompanhamento psiquiátrico. Algumas precisam fazer, inclusive, utilizar medicação para depressão. Né? Então, assim, são situações que geram consequências muito graves. O que as pessoas têm que entender? Se eu me separei do meu marido, se ele não foi um bom marido, bom, ele tem uma figura de marido, de ex-marido, mas a gente não pode misturar com a figura parental. Ex-marido é uma coisa e a figura parental é outra. Então, o que acontece? Tu tens que ter o cuidado para não destruir uma criança. E é isso que a nossa lei visa proteger, a não destruição da formação daquela criança, a não destruição da personalidade, do caráter, né, das situações afetivas daquela criança. Então, a proteção à criança sempre vai ser o que vai nortear todo e qualquer processo que vise, que determine guarda ou visitação. Em especial porque são momentos muito importantes para a criança. Férias, Natal, Réveillon, qualquer criança espera muito para esses momentos. E a gente tem que estar sempre preparado para fazer o melhor para elas. Não fazer que seja mais um terror na vida delas, sem né? Dúvida. Que esse seja um momento bacana para ambos, tanto para o pai, para a mãe, para os dois pais, para as duas mães e para a criança principalmente. Doutora Fabiola, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Adorei, tenho certeza que a galera também curtiu muito, porque é sempre bom estar ligado nesses assuntos. Até mais, pessoal.